Bom dia, professora Thaís, tudo Bom bom? dia, Maria. Tudo bem, e você? Tudo bem, eu fico muito feliz de falar com você, com a sua sala do PMA. Né? Eu vejo que você é muito engajada com os alunos gostam muito da sua aula. Obrigada. Ainda mais que você trabalha um tema muito, um componente muito importante, que é o de língua portuguesa, né? Trabalha todas as questões ali que estão com muita dificuldade. Daí eu fiz um documentinho, está aqui com você também, sobre algumas questõezinhas que a gente fez, né, a observação aquele dia. Depois a gente sempre vem conversando, né? Então acho que esse momento da gente sentar e conversar é muito importante para a gente fazer um alinhamento. E ainda mais que nós estamos agora perto do... Já estamos, né, praticamente Sim. dentro do Se Liga, né? Sim. Então a gente precisa recuperar ainda mais esses alunos para eles um pouco mais forte para salas posteriores. Você trabalha com sexto e sétimo, que são assim alunos que estão apresentando mais dificuldade mesmo. Sim. E agora só tende as coisas que vão ser propostas, as atividades, os textos, as interações virtuais, elas só tendem a ficar mais complexas. Sim. E o que eu notei, assim, pelo resultado da prova do Paraná, pelo resultado das provas internas, pela conversa com os professores, pela conversa com você também, né? Sim. Então a gente tem notado bastante dificuldade e uma questão básica, até trouxe os descritores aqui que eu vou falar para você, mas o principal é a questão da interpretação de texto. Aí eu trouxe para você aqui algumas reflexões sobre a importância da interpretação de texto, interpretação textual na vida acadêmica e na vida pessoal do aluno também, porque interpretar um texto, né, ele requer assim, não somente a leitura, mas a reflexão. Sim. E eles têm um pouquinho de dificuldade em leitura, né, por isso que eles, né, frequentam essa sala. E também tem a dificuldade de assimilar o que está escrito, né? Sim. Conforme você me relatou já bastante, eu vejo que você trabalha com bastante textinho na sala, Sim. né? Hoje mesmo eu trabalhei com textinho na sala. Eu vi que você trabalhou. O que você tem achado da turma? Então, Anaíla, que você me falou, né? Que a gente já conversou já há vários dias. Eu dou um texto, aí leio com eles, né? E o que acontece é a falta de interpretação. É a falta de leitura mesmo, sabe? Porque hoje em dia o que acontece com os alunos? Eles não querem ler. Eles não é muita facilidade para eles, então eles não querem facilidade no sentido assim de toca ali, já está tudo ali prontinho e pronto. Então na hora que eles têm que ler, interpretar o texto, entender o texto, é uma dificuldade imensa para eles, porque eles não são acostumados com isso. Muitos dos alunos não têm esse costume de ir lá, pegar um gibizinho para ler, que seja, né? E às vezes acontece que, né, a biblioteca aqui, pra gente aqui pertinho, então eu faço, vai lá pegar um livro, vamos lá ler, né? Por quê? Porque com a leitura você faz uma interpretação de texto. Não adianta você pegar um texto e dizer, olha, agora você vai interpretar. Se ele não foi acostumado a ler, provavelmente ele não tem interpretação de texto, né? Porque o que acontece? Você vai ler uma frasezinha, interpreta a frasezinha, lá no primeiro aninho. Ele já está no sexto. Então, se ele não sabe interpretar nem a frase, o que significa aquela frase, quem dirá um texto inteiro? Ele não consegue fazer isso. É verdade. Né? Então, eu trouxe aqui algumas questões e eu concordo plenamente com o que você disse, com a questão dessa defasagem mesmo que os alunos da sala do PMA enfrentaram esse ano. Eu percebi assim, bastante dificuldade, mais do que até nos anos anteriores, né? Sim. Parece que esse ano, talvez o resultado da pandemia ou não a gente, né, não sabe ainda o reflexo da pandemia, né? Verdade. Mas assim, eu trouxe um textinho para a gente refletir também o problema na vida, o que causa, quais as consequências, né, do não aprendizado, da não aprendizagem da interpretação de texto na vida escolar, por exemplo. Se você quiser abrir nessa parte que eu estou aqui, está na segunda folhinha. Depois a gente volta para a primeira, que daí eu vou falar sobre os descritores, mas é aqui. Ah, tá. É seu. Ok. Então, assim,
eu coloquei aqui no papel para a gente sempre estar relembrando que isso causa tanto problema na vida escolar como na vida social do aluno Sim. e depois, consequentemente, na vida profissional. Sim. Na vida escolar, como você disse, a leitura é muito necessária, não só em língua portuguesa. Quando você está trabalhando ali a interpretação, vai ajudar nos outros conteúdos, vai ajudar na matemática, na ciência, O que eu vejo na também, por história. exemplo, na matemática, existe uma interpretação de texto para você fazer um problema. Se você não interpreta o texto na hora do problema, se você montar um problema, você não é simplesmente, às vezes o aluno sabe o que fazer, qual é a conta que ele tem que realizar, mas ele não interpreta direito. Isso mesmo, Então, daí que causa os erros, né? Aham. É verdade. Aí um exemplo que é isso que você falou, o aluno, daí ele se perde na hora de fazer Sim. o probleminha. Sabe a continha, mas não sabe Essa qual é uma das probleminha. questões. Então, esse é um tipo de problema da vida escolar. Agora, já na vida pessoal também, porque a gente vive imerso, né? Olha quantas coisas escritas a gente tem aqui na minha sala. A gente vai fazer uma viagem, tem outdoor pela estrada, chega, tem placas assim, indicando, né, o lugar da alimentação, o que está vendendo. Né, se você não sabe, como eu falei, se ele não sabe interpretar a frase que está ali, às vezes ele entende totalmente errado. Entende. Né? As informações que são, por exemplo, chega um documento, ele precisa, né, fazer um procedimento, né, daí não vai conseguir porque não está entendendo o que está sendo pedido. Então, isso causa muito transtorno, né? Como mensagens, avisos, entender a legislação, né, as placas. Esses são exemplos práticos da vida pessoal de cada um de nós, né? Nós precisamos ter essa interpretação. Aí ele fica muito vulnerável à manipulação das notícias, né? Porque hoje em dia, assim, existe muita notícia falsa, fake news. Agora, com a inteligência artificial, qualquer um pode manipular e fazer um vídeo, fazer um texto, né? E tomar aquilo como verdade. Se a criança ela não conseguiu desenvolver esse aspecto da interpretação de texto, então ela fica muito vulnerável a acreditar em qualquer coisa que ela lê, não é verdade? E também fica vulnerável a não saber seguir as instruções, né, em geral. E da vida profissional eu marquei também porque eles vão chegar, eles estão indo no sextinho ano, no sétimo, mas vai chegar uma hora que eles vão chegar já a fazer o estágio, depois do mercado de trabalho. Então daí eles vão ter também a dificuldade, eu coloquei até como exemplo aqui, de não entender os relatórios ou e-mails que chegam para eles, ou alguma informação. Não entender até pontuação. Uma pontuação errada. Uma pontuação errada muda todo o sentido, né, da frase. Então, assim, ó, como eu coloquei, a maioria das vagas de trabalho exige leitura e interpretação de texto, né? É uma das questões mais cruciais hoje em dia. E daí, esse baixo rendimento é uma preocupação da escola, é uma preocupação minha, uma preocupação sua também, que eu percebo, né? E além de tudo isso, tem os aspectos cognitivos e emocionais, ó. Até marquei aqui. Tem a dificuldade de organizar o pensamento lógico e formular os próprios argumentos para responder à sociedade. A partir do momento que ele não consegue interpretar, ele não vai saber depois dar o retorno. Entrevistador, né? O entrevistador vai falar, vai entrevistar, ele não sabe se comunicar, né? Não sabe se comunicar, ele não sabe interpretar o que o entrevistador falou, né? Verdade. E ele não sabe responder, porque ele, na verdade, não é que ele não sabe responder, ele não sabe interpretar aquilo que o entrevistador falou. Certeza. Né? Aí fica uma resposta vazia, não é mesmo? Aí sem sentido, às vezes. Fica. Aí ele também começa a ter a dificuldade de se expressar oralmente, igual você falou, e também até por escrito, né? Sim. Porque daí ele não sabe nem como e é tudo uma falta de fazer interpretação. uma solicitação, né? Fazer uma instrução. E isso causa muita frustração e vergonha na pessoa, né? No indivíduo. No caso do aluno também, e uma vergonha. E também causa até isolamento. Nós tivemos um caso de uma aluna, mas não é da sua sala, né? Só um exemplo, da sala de recurso. Ela tem a dificuldade da interpretação de texto, tem outras dificuldades. Então a professora organizou de uma forma
que pudesse atender ela mais discretamente para ela não ter essa vergonha. Sim. E daí a gente notou que toda vez ela fica esperando todo mundo ir embora, porque assim, para poder fazer as coisas, para poder dar até ela sair da sala, porque assim ela se sente, por causa da dificuldade, ela se sente constrangida. Sim, com essa situação. É uma pena, né? Sim. Mas ainda bem que a gente está aqui para ajudar ela, que vocês estão aqui também para ajudar os alunos, né? Sim. Então, por isso que é importante esse reforço. Daí eu fiz algumas proposições que a gente pode fazer agora no decorrer até o finalzinho do ano, para a gente tentar, e depois pode acontecer o ano que vem também, que é assim, a leitura de textinhos mais curtos e significativos, como igual você falou, as histórias em quadrinhos, o gibizinho. Muito legal, né? Muita gente, quanta gente eu conheço que aprendeu a ler lendo o gibi, que é uma coisa interessante ali, que vai instigando e que vai assim, dando vontade de saber o que vai acontecer. Eu acredito, Danilo, que, por exemplo, a criança está no primeiro, segundo ano, já começando a ler, o gibizinho é importante. Verdade. Mesmo que ele não consiga ainda entender a historinha direito. Né? Mas é um gibizinho que está ali, você vai fazendo a criança gostar da leitura. Gostar. Esse é o principal. Né? Depois ele vai tendo a compreensão. Compreensão dos livrinhos maiores, né? Da idade dele, né? Porque existe uma diferença. Não adianta você dar um livro, tipo, um livro complexo para a criança ler, porque em vez dela gostar, ela vai falar, eu não consigo ler. Verdade. Eu não consigo interpretar. Mas o livro é difícil para a idade dela, para o momento onde ela está, né? Não. Agora, se você dá um livrinho, um gibizinho, por exemplo, que é facinho, né, de ler, ele fala, eu consigo ler. Já dá um estímulo, né? É um estímulo. Agora, se você dá um livro, uma criança vai pegar um livro na biblioteca, é a bibliotecária lá, né, a pessoa que está lá na biblioteca, indica um livro difícil para ele ler, ele desanima. Sim, né? É verdade, você tem toda a razão. Aí eu também trouxe outras sugestões, como, por exemplo, trabalhar também, porque você também tem acesso, né, ao tablet, ao Chromebook, trabalhar bastante essa parte do tecnológico, porque hoje em dia nós estamos imersos na tecnologia, nós temos muita atividade de desafio Paraná, nós temos as redaçõezinhas, as leituras, né, que já são programadas para os alunos, mas você também pode propor assim, atividades que envolvam esse tecnológico separado, como, por exemplo, mensagens de texto, receitas que podem ser retiradas ali direto do computador, porque hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas, né, fazendo receita, olhando ali no tablet, olhando no computador, né? Sim. E também os memes, que eles adoram os memes. Agora eles respondem até a gente por meme, né? Sim. A gente, quando vê o meme, também é uma forma de interpretação, né? Sim. Dependendo ali, por exemplo, a pessoa está com igual o meme mais famoso, a Nazaré Confusa, né? A Nazaré Confusa, quando a gente manda um recado para alguém, a pessoa fica sem entender. A gente chama a Nazaré Confusa. É até engraçado, mas é legal trabalhar com meme, né? E os memes mudam muito, né? Mudam. Cada dia aparece um monte, né? Sim. Aí, assim, outra sugestão, mas eu acho que você está no caminho certo, que é a discussão do sentido do texto, não apenas decodificar. Por exemplo, você vai aplicar lá um conto, né, um textinho de conto. Claro que você vai trabalhar a decodificação, quem é o autor, qual é o título, mas aprofundar mais assim, o sentido do texto, para que serve esse texto, né? Que mensagem que está transmitindo, porque são diferentes tipos de texto, né? Os gêneros textuais. Sim. Tem um gênero que é cabível a determinado momento, mas da outro não. Igual hoje em dia mesmo não se usa mais a carta, né? Carta assim em geral. Eu vou mandar uma carta para o meu primo que mora lá em Curitiba, não tem mais. Porém, é uma coisa que dá para ser trabalhada ainda. Sim, mas é porque, né? Então, essa relação da carta mesmo, né? Eu falo, gente, vocês não fazem mais carta. Antigamente até mostra a carta para eles como era feita, né? A gente pensa, isso aqui é uma carta, a gente escreveu, né? Agora, você dobra o remetente e tal, é um destinatário, para quem você vai mandar, o remetente, para quem você, né? Você que está mandando. Isso eles não fazem mais. Mas agora o que vocês têm que fazer? Eu falo, como é que vocês falam então? Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Existe uma coisa também chamada o quê?
e-mail. E-mail. O e-mail é a carta antigamente. Esse é o e-mail. Essa é a carta, é o e-mail. Uma coisa bem né? rápida, Exatamente. né? Aí eu mostro lá para eles, olha aqui, onde que tá? Aqui é o remetente, tá vendo? Ó, você tá mandando. E ali, ó, é o destinatário, para quem vai. Ela diz, to, é o para, fala em inglês, to, para. Para quem você vai mandar? Esse é o destinatário. Então você manda o e-mail. Essa é a carta. Eu falo, essa é a carta de vocês. Vocês não precisam mais lá colocar no correio, fazer o selo, né? Não precisa. Mas existe e-mail. Mas o e-mail, né? Comunicar. Com certeza, muito interessante mesmo. E usar também, assim, se possível. Agora a gente pôs a televisão nova na sua sala. Sim. Então agora dá para trabalhar mais vídeos, Sim. né? Os textos online, os jogos educativos, que você pode trabalhar com interpretação. Você já pode usar já o Educatron, sim, sim. que fica Tem muito joguinhos também interessante. para aplicar, sabe? Sim. E eu faço assim, Danilo, primeira aula é a aula dos Chromes, né? É onde eles vão fazer os exercícios pelos Chromes. E depois, a segunda aula, eu já dou aula, já pego, né, uma folhinha para eles fazer os exercícios, interpretar, né? Eu faço assim. Todos eles já estão acostumados com isso. Isso sabe? mesmo, eu já vi mesmo você fazer, muito interessante. Sim. Parabéns. Obrigada. E isso motiva bastante, e é bom trabalhar dessa forma, porque aproxima bastante a criança, né, o estudante ali no mundo da leitura. Nós precisamos muito de leitura, que esse é o principal da vida, né, a comunicação. Sem comunicação, nós não conseguimos fazer nada, né? É o básico de todos. Então eu trouxe aqui na primeira página, né, que eu deixei para a gente falar por último, mas não menos importante, sobre as competências da BNCC, assim, para você dar uma olhadinha, tudo, né, assim, vou dar uma pinceladinha, mas depois, se você quiser aprofundar a leitura, aí eu tenho mais, assim, orientações, né, de acordo com o documento do Paraná também, é muito importante a gente sempre estar por dentro, né, mas aqui, de forma resumida, tem os descritores do 6º e 7º anos que tem a ver com a interpretação de texto. Sim. Eu dei uma resumidinha aqui, aí identificar as formas de veiculação de informações, né, notícias e reportagens, analisar a relação entre linguagem verbal e não verbal dos textos, porque existe a interpretação do texto não verbal também, né? Isso dá muito de gibizinhos. Os gibizinhos tem bastante a linguagem verbal e não verbal. É verdade, tem bastante. Né? Até eu peguei um pedacinho, sabe, do gibizinho, né? E aí imprimi, né, para eles. Aí eu pedi para eles analisar onde era a linguagem verbal e onde era a linguagem não verbal. Porque o aluno às vezes confunde linguagem não verbal com não ter verbo na frase. Entendeu? Não, a linguagem não verbal é aquela linguagem que não fala, que não é falada, né? Que tem uma placa, por exemplo. Que só tem um aluno, vamos supor, um personagem fazendo assim, um cara de bravo, né? A gente já entende que o aluno, que o personagem está bravo, não precisa estar falando, né? Isso. Às vezes no gibizinho parece até uma coisinha na cabecinha dele, assim, tipo um redemoinho, dizendo que ele está bravo, né? E é a linguagem não verbal. Então eu peguei um pedacinho de gibizinho, né? Um pedaço do gibizinho, né? Onde tinha linguagem verbal e não verbal, e mostrei para o aluno. Recorte, né? Sim, um recorte, isso, obrigada, estava tentando lembrar. Mas então é isso, daí tem outros. Mas então fica combinado então para a gente conversar na próxima reunião da gente sobre mais utilização do Educatron, das atividades dos recursos digitais. Né? Eu vejo que você trabalha bastante mesmo com as papeletas, bastante com o quadro, você também utiliza os Chromebooks, né? Quando necessário, mas assim, se puder trabalhar mais, seria muito interessante. Eu acho que vai engajar mais e vai ter bastante ligação com o que está acontecendo na sala de aula e o que está acontecendo na sociedade hoje em dia, porque, né, é a nossa realidade, é o nosso futuro, não é mesmo? Sim, eu falo, Danilo, que não está faltando emprego, o que está faltando é gente qualificada, e qualificação não adianta você ter pós-graduação. Tem gente, infelizmente, que tem pós-graduação, doutorado, você sabe, mas não consegue interpretar um texto. Como assim? Fica muito difícil mesmo, né? Com certeza. Por isso que esse trabalho seu é muito importante. Sim, e aqui a gente tem, né, na raiz do problema, né? Depois que
que a árvorezinha já está né, crescida, digamos crescida, assim, já fica já difícil, fica mais complicado. fica mais complicado. Agora a gente conseguindo fazer esse trabalho de resgatar essa aprendizagem que foi perdida, né? Porque se os alunos estão frequentando o PMA, quer dizer que alguma defasagem teve Sim. durante esses anos, né? Sim. Além, pode ser que tenha alguma dificuldade, algum transtorno de aprendizagem, mas os transtornos que são laudados a gente já encaminha para a sala de recursos. Sim. Agora, a dificuldade a gente encaminha para o PMA e o seu trabalho é brilhante nessa parte. Obrigada. Eu que agradeço. Então fica esse combinadinho, Sim. aí você faz a leitura assim, das competências da BNCC também, depois eu vou te passar, né, a questão do resultado da prova do Paraná, que eu acho que você já viu, está aqui na nossa frente. Sim. E devido ao tempo corridinho, depois eu te mostro com mais atenção na próxima reunião. Sim. Mas a princípio é isso, então a gente dá uma pincelada e uma configurada aqui, Sim. conforme a BNCC, principalmente, né, com relação à interpretação de texto e trazer mais o tecnológico para a sala de aula. Sim, sim. Tá bom? Tá bom. Então, obrigado. Até a Obrigada a próxima. você.